Olá, boa noite a todos. Eu quero trazer um vídeo, e é um vídeo que realmente eu acho que é uma das coisas mais importantes para quem tem interesse em negociar opções alguma vez na vida, né? Mas dando mais ênfase ali para aquelas pessoas que realmente gostam de trazer as opções para a carteira de investimentos, né? Tem aquele perfil que prefere deixar numa renda fixa e depois ali fazer esse ajuste, mas tem pessoas que realmente gostam de usar as opções para contribuir para isso. Que é o quê? A precificação das opções. Eu vou até compartilhar aqui minha tela para ver se fica melhor aí. Acho que assim fica legal. E eu vou separar por quadros aqui para ficar mais dinâmico, para realmente não ficar ter que olhar várias coisas ao mesmo tempo. Então, peraí. Deixa eu fazer assim. Eu vou pintar aqui de preto e vou pintar aqui de preto. Depois, quando eu vier para put, eu libero. Eu quero falar primeiro das calls. Primeiro das calls. Deixa eu dar um zoom. Por que que é importante a gente entender a precificação das opções? Eu vejo muitas pessoas que negociam as opções que realmente elas ficam incomodadas com a oscilação do preço, né? Não sabe o que faz se o mercado sobe, não sabe o que faz se o mercado desce. Às vezes eu via com alguns clientes que estavam começando nesse mercado de, pô, Matheus, estou com uma operação extremamente dentro do dinheiro, né? Estou com uma call dentro do dinheiro, o que que eu faço? Eu estopo, eu começo uma coisa nova, eu tento continuar rolando. E assim, quando a gente entra numa operação, numa estrutura com o mercado de opções, a gente tem que saber exatamente o que a gente faz nos cenários possíveis. Se a gente tem uma estrutura que é travada, geralmente a gente já tem tudo limitado ali, o quanto a gente pode ganhar, o quanto a gente pode perder, o prazo da operação. E às vezes a gente entra numa operação que não está travada. E aqui não está travada, a gente corre o risco, geralmente quando está vendido, né, de entrar no dinheiro. Porque quando a gente está comprado, basicamente a gente não precisa travar. Até porque o nosso risco fica limitado ao custo da operação, ao custo da opção, né, em específico. Mas quando a gente está vendido numa opção, e principalmente a descoberto, a gente tem o risco do valor intrínseco, que é o que vocês vão ver aqui também. Então, assim, se eu tenho um risco de valor intrínseco, eu tenho que saber o quanto eu posso ter de valor intrínseco para tomar uma decisão. E se eventualmente eu bater esse valor intrínseco, qual que é a decisão que eu tomo? Então, por exemplo, pô, vendi uma opção de BOVA 11, né, uma call de BOVA 11 no 150. Quanto eu posso ter de valor intrínseco? Olha, 10%, ou seja, R$ 15. Então, se bater 165, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou estopar, ou eu vou comprar a BOVA e vender uma call mais longa, ou eu vou trocar por uma call de um outro ativo, ou eu vou vender uma put. O que que eu vou fazer se eventualmente atingir esses patamares? E por que que é importante entender isso? Porque agora que a gente for falar dos valores das opções, vocês vão entender de fato como que o preço se comporta, né? Muitas pessoas ali não conseguem compreender de fato o que é um contrato de opção, né? A gente tem só dois tipos de contrato, a gente tem a call, a gente tem a put, mas primeiro eu vou falar aqui da call. A call é um contrato que te dá o direito de comprar um ativo por um preço. Então aqui eu coloquei um exemplo do ativo BMF Investimentos 3, é uma ação que custa ali R$ 30. Então aqui, por exemplo, seria uma call que dá o direito de comprar por 27, aqui uma call que dá o direito de comprar por 28, aqui uma call que dá o direito de comprar por 29, aqui uma call que dá o direito de comprar por 33. Pô, Matheus, quem vai comprar um contrato que permite a pessoa comprar por 33 algo que custa 30? É porque provavelmente no vencimento desse contrato, a pessoa acredita que pode estar valendo mais do que R$ 33. E geralmente esses contratos são os mais baratos, né? Então você pode tomar esse risco e que se eventualmente você estiver certo, você acaba tendo um retorno muito alto. Eu, Matheus, particularmente, não faço compras de opção a seco, que seria isso, né? Você comprar acreditando que pode ser que eventualmente o preço dispare a seu favor e dê tudo certo, né? Eu não sou muito dessa linha da especulação, né? Do cassino do mercado, até porque eu gosto de trabalhar muito com dados e evidências. Então, assim, nesses anos de mercado, eu não conheci pessoas que
que vivem hoje assim da especulação exclusivamente, né? Conheço pessoas que especulam, que ganham dinheiro com especulação, mas não é a principal fonte de renda dela, não é o que traz a segurança para ela. Então, assim, é muito mais fácil você ser consistente em algo arriscado que você não dependa desse algo para se sustentar. Então, aqui, por exemplo, o que que vocês têm que entender toda vez que a gente fala de uma opção? Quando a gente está falando de uma call, a gente tem um valor que a gente chama de valor intrínseco, e a gente tem um valor que a gente chama de valor extrínseco. O que que é o valor intrínseco e o valor extrínseco? Basicamente, a soma desses dois é o prêmio da opção. Então, quando a gente vê uma opção, essa opção custa 2,38. Por que que ela custa 2,38? Porque ela tem 38 centavos de valor extrínseco e tem R$ 2 de valor intrínseco. O valor intrínseco, ele é extremamente simples e fácil da gente saber quanto que é. É só você pegar a diferença do preço do strike com relação ao preço do ativo. Ou seja, se eu tenho o direito de comprar o ativo por 27 e ele está R$ 30, eu tenho um valor intrínseco de R$ 3. Se eu tenho o direito de comprar o ativo por 29 e ele está custando R$ 30, logo eu tenho uma vantagem de R$ 1. Então, essa vantagem, esse benefício de comprar o ativo mais barato, a gente paga por esse benefício, que seria o valor intrínseco. Quando a gente começa a pegar strikes, né, que seriam preços acima do preço do ativo, a gente não tem valor intrínseco. Porque pensa, se eu compro um contrato que me dá o direito de comprar por 32, algo que custa 30, tecnicamente eu não tenho nenhum benefício. Ou seja, a gente não tem valor intrínseco. O valor intrínseco, sempre que surgir uma dúvida, faz a seguinte pergunta: se o vencimento fosse hoje desse contrato, qual que é o benefício que eu estou tendo com relação ao preço do ativo? Então, se o ativo está 30, aqui eu estou tendo um benefício de R$ 3, de R$ 2, de R$ 1. Assim você consegue identificar qual que é o valor intrínseco. Se você não tem benefício, ou seja, numa call, qualquer preço, qualquer strike acima do preço do ativo, não tem valor intrínseco. Valor extrínseco, Matheus. Como que a gente chega no valor extrínseco? Você não precisa saber a fórmula do valor extrínseco, até porque o valor extrínseco vai variar de ativo para cada ativo. Mas pode variar até dentro do mesmo ativo, porque dentro da fórmula entra volatilidade, entra juros, né? Então, assim, eu falo que é a expectativa do mercado, né? É o preço que o mercado coloca para um evento que pode acontecer. Então, por exemplo, se a gente tem um evento de R$ 30, né, de comprar o ativo por R$ 30, dessa opção ter um exercício, o mercado ele precifica um prêmio muito alto. Porque a dos R$ 30 sempre é a opção ATM, né, que a gente fala at the money, é a opção que tem o maior valor extrínseco, mais do que a que estão dentro do dinheiro e mais do que a que estão fora do dinheiro. Porque essa é a opção que tem o maior nível de incerteza. Porque essa daqui, a probabilidade de ter exercício é muito alta. E essa aqui, a probabilidade de não ter exercício é muito alta. Essa daqui é muito incerta. Qualquer centavo que oscila para cima ou para baixo, pode ser que ela fique dentro do dinheiro, né, entre para a parte do in the money, ou pode ser que fique fora do dinheiro e venha para a parte do out the money. Então, qualquer momentinho ela fica assim: tem exercício, não tem exercício, tem exercício, não tem exercício. Ou seja, quanto o nível de incerteza é muito alto, o prêmio de risco, que é o que a gente fala que é o valor extrínseco, ele é mais alto. Então você percebe que à medida que você vai ficando mais dentro do dinheiro, ou seja, você vai colocando um strike que tem mais valor intrínseco, você vai diminuindo o extrínseco. E quando você vai pegando uma que tem cada vez está mais fora do dinheiro, o extrínseco também tende a diminuir. Então, por isso, quando geralmente a gente vende opções, a gente gosta de buscar uma zona de preço não tão distante, mas também não tão próxima, mas de uma zona de preço que a gente consiga pegar um extrínseco que seja satisfatório, né? Girando em torno ali, no caso das calls, de 2%, 1,8% com relação ao preço do ativo. Dentro do dinheiro, strike abaixo do preço do ativo. Fora do dinheiro, strike acima do preço do ativo. Dentro do dinheiro, tem exercício no dia do vencimento. Fora do dinheiro, não tem exercício no dia do vencimento. Se tiver valor intrínseco, tem exercício no dia do vencimento. Se não tiver valor intrínseco, não tem exercício. Isso é extremamente importante. E qual que é o ponto crucial agora? Esse valor extrínseco, ele basicamente a volatilidade do ativo, né, o quanto oscila aquele ativo, ajustado com os juros até o prazo de vencimento. Ou seja,
Esse é o prêmio pago pelo tempo. À medida que o tempo passa e essa opção vai se aproximando do dia do vencimento dela, esse valor extrínseco ele vai diminuindo. Tem alguma forma, Matheus, do valor extrínseco aumentar? Sim, se a volatilidade daquele ativo aumenta ali no curto prazo, acontece alguma coisa e pode ser que ela aumente sim de um dia para o outro. Mas no dia do vencimento daquele ativo, o valor extrínseco vai a zero. Pode ser que ele esteja a qualquer valor que você imagine. No dia do vencimento, ele vai a zero. Então é por isso que a gente evita comprar opções. Eu não compro esse contrato, porque se eu compro esse contrato e eu pago, por exemplo, 2,38, eu sei que se eventualmente o ativo fica parado, eu vou perder esses R$ 38 e vou ficar só com dois. Se eu vendo esse daqui, por exemplo, e o ativo fica parado, eu sei que esses 45 no dia do vencimento vão a zero. Então, quando eu vendo uma opção que custa 45 centavos, eu sei que esses 45 centavos serão meus. O extrínseco é meu, eu ganhei. Pode acontecer o que for no mercado financeiro, esse valor extrínseco é meu. Por isso que eu gosto de vender opções. O que pode acontecer se você está descoberto é ganhar valor intrínseco. Aí isso aqui realmente se torna um passivo na sua vida, que aí você vai ter que aprender ali algumas estratégias de manejo, de hedge para poder se proteger disso, né? Travar com uma outra opção, travar com compra do ativo, mas não vem ao caso no nosso vídeo de hoje, tá? Só queria que vocês realmente entendessem o que que é intrínseco, o que que é extrínseco e que a soma desses dois, de fato, é o preço de uma opção. Agora, um ponto importante. Quando a gente abre o outro contrato que a gente tem, que é o direito de vender o ativo, vocês reparem que a gente inverte as coisas. Agora, o OTM é o que está abaixo do preço do ativo, ou seja, o fora do dinheiro, que vira pó, é o que está abaixo do preço do ativo, e dentro do dinheiro é o que está acima do preço do ativo. Por que isso? Porque é simples, aqui é um direito de comprar um ativo e aqui é um direito de vender. Quando a gente fala do direito de comprar, eu tenho benefício se eu compro mais barato. Se eu falo que eu tenho direito de vender, eu tenho benefício se eu vendo mais caro. Então, para mim, compensa vender a 31, a 32, a 33, algo que custa 30. E aqui compensa eu comprar a 27, 28, 29, algo que custa 30. Se eu posso vender a 27, 28, 29, algo que custa 30, eu não tenho nenhum benefício. Ou seja, eu não tenho valor intrínseco. E aqui, a regrinha é a mesma, né? Intrínseco mais extrínseco é igual ao prêmio da opção. Linha do dinheiro é o que tem mais prêmio. Só que aqui tem uma coisa que eu quero que você observe. Você vai perceber que as duas que estão na linha do dinheiro, né, as duas opções que possuem o mesmo strike, só que uma é call e a outra put, a call custa mais cara do que a put. Esses valores são todos simbólicos, tá? Eu peguei uma coisa aproximada, até porque a gente não abriu capital na bolsa ainda, mas eu peguei uma cotação aproximada para vocês entenderem aqui a dinâmica. Por que que a call ela é mais cara do que a put? Porque a put ela tem um negócio que a gente chama de custo de oportunidade. Ou seja, se eu vendo uma put, eu só estou vendendo esse direito para alguém, eu assumo um compromisso, que é o que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Eu assumo um compromisso que é de comprar o ativo. Porque se eu vendo para você um contrato, e esse contrato você tem o direito de vender a ação. Você fala, beleza, eu quero vender a ação. Se você quer vender a ação, você precisa de alguém que faça o quê? Compre. Então, se eu estou te vendendo esse contrato que você pode vender a ação, se eventualmente você for vender a ação, eu tenho que ser o comprador disso, né? A gente depois vai entrar nesses detalhes. Então, se eu vendo a put de uma ação, por exemplo, eu assumo o compromisso de comprar, então eu não tenho custo de oportunidade dos juros, né? Quer dizer, o custo de oportunidade dos juros ele sai da precificação dessa opção. Então, basicamente, os juros que compõem o valor extrínseco da put é negativo. Os juros de todas as puts, do contrato put, é negativo. Quando a gente vende uma put, os juros é positivo. Ou seja, eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas em resumo seria o seguinte: se eu compro uma put, eu ganho juros. Se eu vendo uma put, eu pago juros. Se eu compro uma call, eu pago juros. E se eu vendo uma call, eu recebo juros. Tá? Então, quando a gente vende as calls, geralmente elas sempre são mais caras do que as puts. Por isso que a gente faz uma continha de usar 70% ali da proteção quando a gente monta um hedge para call e 30% para put, porque as calls de fato são mais caras. E aqui tem um detalhe que eu deixei até separado.
que é um valor extrínseco negativo. Ou seja, os juros que a gente tem nessa opção que está bem dentro do dinheiro. Lembra que eu falei, quanto mais afasta, o extrínseco diminui. O prêmio de risco é cada vez menor. Se aqui a gente tem um prêmio de risco muito baixo e uma taxa de juros alta, e a taxa de juros é negativa, acontece isso. Do valor intrínseco ser R$ 3 e o valor extrínseco ser menos 15, ou seja, você paga 2,85 numa opção que tem um benefício de R$ 3, ou seja, Matheus, se eu compro a ação por 30 e compra a opção por 2,85, eu vou gastar 32,85, né? Paguei 30 aqui e 2,85 aqui. Só que eu tenho o direito de vender a 33. Ou seja, no pior cenário possível, eu ainda ganho esses 15 centavos. Eu pago 32,85 por uma coisa que eu posso vender a 33. É uma operação sem risco que existe no mercado de opções, né? Sem risco financeiro. A gente tem, obviamente, o custo de oportunidade, né? Mas sem risco financeiro, que é uma estrutura que eu gosto de fazer, principalmente com opções mais longas, onde a gente tem um juros negativo alto, né? Então acaba sendo uma operação bem interessante. Aqui eu trouxe alguns exemplos de negociação. Vou colocar primeiro aqui, se a gente pega, né, a gente tem os dois tipos de pessoa quando a gente fala de opção. A gente tem o comprador da opção, que é o que paga esse valor, e a gente tem o vendedor da opção, que é conhecido como lançador, que é o que recebe esse valor. Eu não falo titular e lançador, tá? Eu falo, tô comprando, tô vendendo. Eu não gosto, não uso esses termos técnicos aqui. Então aqui eu peguei um exemplo de uma opção, DMFI, que é o ticker aqui da nossa ação, né? É uma call, porque ela tem o vencimento com a letra D. Então, tudo que for de A até L é call, né? Vence em janeiro, B fevereiro, C março, D abril, E maio, e assim sucessivamente, seguindo a ordem alfabética, até chegar no L, que é dezembro. Então, se eu vejo DMFE, por exemplo, seria uma call que vence em maio. DMFB seria uma call que vence em fevereiro. Qual data de fevereiro? Sempre na terceira sexta-feira do mês. E 31 para fazer uma associação ao strike da opção. Nem sempre, tá? Esse número vai ser exatamente igual ao strike. Então não pegue isso como verdade absoluta, que pode acontecer de ter um número totalmente diferente do strike da opção. Mas na teoria teria que ser isso. Então eu sei que é D, eu sei que é uma call. Ah, das puts no caso, né? Se fosse put, a gente vai de M até X. Então, por exemplo, M, que é a letra mais bonita do alfabeto, seria janeiro. N, fevereiro. O, março, P, abril, e assim sucessivamente, seguindo a ordem do alfabeto. Então, aqui, o titular e o lançador estão negociando a DMFD 31, que é uma call. Eles negociaram 1.000 quantidades. Então, o titular, que é o que comprou, pagou ali 450, e o vendedor, que é o lançador que vendeu, recebeu 450. Geralmente a gente é esse personagem aqui. E por que 450? Porque essa D31 ela custa 45 centavos, que é o valor extrínseco dela, ela não tem valor intrínseco. Então, quem comprou pagou 1.000 vezes 45 centavos, R$ 450, e pagou aqui para o vendedor, né, para o lançador, que recebeu esse 450, e ele sabe que esse 450 é dele, que o dia que chegar o dia do vencimento, esses 450 vai ser zero, esse dinheiro está no bolso dele, é dele e ponto. Agora ele tem que assumir uma responsabilidade por conta desse dinheiro. Cenário um, que é o cenário de exercício. Vamos supor que DMFI3 esteja custando mais do que R$ 31, ou seja, a cotação veio para 32, 33, 34, qualquer preço acima de 31. Se for 31 e um centavo, tá valendo. Então, acima de R$ 31 a gente tem exercício. Aí o lançador, que é o que recebeu esses R$ 450, é obrigado a vender 1.000 ações, que foi o número de contratos que o titular comprou, ao titular por 31, que é o strike da opção. Então, se a gente negociou essa opção do strike 31 e eventualmente o ativo estiver custando mais do que 31 no dia do vencimento, eu que recebi os R$ 450, sou obrigado a vender 1.000 ações por esse preço de 31. É legal? Quando você tem a ação, não tem problema, você entrega as suas ações. Se você não tem a ação, isso é muito importante. Se você não tem a ação, você abre uma posição short. Então você vai abrir a sua corretora no dia seguinte, forma é sexta-feira, você vai abrir a corretora na segunda e você vai ver que você vai estar shorteado, ou seja, vendido no papel por
R$ 31 de preço médio. Ou seja, se o ativo dispara, vai para 33, 34, 35, você vai ter que pagar o preço de mercado para sair. Então, se você está vendido a 31 e tem que pagar 35 para sair, você perde R$ 4 por unidade, que aqui no caso seriam R$ 4.000. Por isso que é muito perigoso você fazer uma venda de call descoberto alavancado, né? Sem você mensurar ali o risco da estrutura, porque aí realmente, quanto mais o mercado for contra você, mais vai te machucar. Cenário 2 é se eventualmente as ações da DMF estiverem custando menos do que R$ 31, né? Tiverem qualquer faixa de preço aqui. O que que vai acontecer? Nada. Esse contrato, essa call que foi negociada aqui, essa D31, deixa de existir. Vira pó. Na verdade, ela vai deixar de existir de qualquer forma. Só que o poder que ela tinha, né, não existe. Então, quem comprou esse contrato perdeu R$ 450 e a gente que vendeu esse contrato ficou com esses 450 no bolso e agora a gente repete o ciclo e vende mais um contrato, agora com a letra E, provavelmente, para receber mais um pouquinho de dinheiro. É basicamente isso que a gente faz. Aqui agora eu trouxe um exemplo com put. Aqui a gente tem o titular e o lançador e a put negociada foi a DMFI P de pato, ou seja, MNOP, vencimento 4, mês de abril, terceira sexta-feira de abril, dia 17. Foram negociadas 2.000. Então, 2.000 da P28 seria essa daqui. 2.000 da P28 seria 17 centavos, R$ 340. Então, o titular foi lá, pagou 340 e o vendedor foi lá, que é o lançador, recebeu 340. O que comprou, ele tem o direito de vender 2.000 ações pelo preço de 28, se eventualmente, no dia do vencimento, tiver custando menos do que 28. Então vamos lá. Cenário número um: se a DMF estiver custando mais, agora aqui a gente inverte o cenário, né? Aqui custa a call, né? Se estiver valendo mais, é para exercício. A put, se estiver custando mais, vira pó. Por quê? Pô, eu posso vender por 28, mas no mercado tá 29, 30, 31, eu prefiro vender no mercado. Ou seja, esse meu direito de vender por 28 não vale nada. Então, o camarada que comprou perdeu esse dinheiro e o que vendeu ficou com esse dinheiro no bolso. Agora, se eventualmente as ações da DMF caem e vão para R$ 28, quer dizer, abaixo de R$ 28, né, abaixo do preço do strike, aí sim o lançador agora é obrigado a comprar 2.000 ações do titular por R$ 28. E aqui a gente entra numa estrutura muito famosa, que é o Cash Security Put, que é uma estrutura onde a gente vende puts com a real intenção de comprar o ativo. A gente faz muito isso, eu faço com alguns clientes, faço na minha conta, por exemplo, a gente vendeu o put das ações do Banco do Brasil, por mais que eu seja analista, não interpretem isso como uma recomendação, tá? E se eventualmente o ativo cair, a gente compra as ações num preço mais acessível e ainda recebi dinheiro por isso. Então, por exemplo, vamos supor que as ações da DMF realmente estão R$ 30 e eu falo, olha, se cair lá para R$ 28, eu compro mais, porque para mim 28 é um preço bom e se ficar mais barato, eu compro mais. Aí eu vou lá e vendo essas puts, ou seja, eu assumo o compromisso de comprar as ações de minha empresa que eu quero por um preço mais barato do que o preço que está hoje e ainda sou pago por isso. Eu estou ganhando dinheiro para comprar as ações que eu quero por um preço mais barato lá na frente. Então é uma estrutura muito interessante para quem tem carteira de ações, né? E eu defendo muito ali a tese que, de fato, vocês têm que ter. Se vocês pensam em longo prazo, vocês têm que ter ação na carteira, né? Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas a renda fixa bate a bolsa. Não bate. A renda fixa, o CDI pode ganhar do Ibovespa. Mas a gente falar que a renda fixa é melhor que renda variável, no longo prazo, não é. Se vocês puxarem qualquer dado, qualquer estatística, ainda mais se a gente for falar de economias fortes, aqui no Brasil, se a gente for falar de índices mais eficientes, né, que seriam índices de utilidade pública, índices ali voltado para empresas que distribuem bastante dividendo, esses índices tendem a superar a renda fixa. Até porque a renda fixa nada mais é do que um valor que a gente remunera a renda variável, né? Então você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. Não faz sentido o banco ganhar menos dinheiro do que o que ele te paga de juros, né? No longo prazo é óbvio que o banco vai render mais do que o CDB que ele te remunera ali, né? Se a gente fala de uma debênture de uma empresa, é óbvio que a empresa vai gerar muito mais receita do que o que ela te paga de juros em cima daquela debênture.
Então, assim, quando a gente pensa em longo prazo, tem uma coisa que eu falo muito, se a gente fala de ações, renda variável, e você vem falar para mim que está perdendo dinheiro, e eu te pergunto, há quanto tempo você investe? Você fala que está investindo há 3 meses, uma semana, ou um ano que seja, eu desconsidero essa sua dor, né? Vamos dizer assim. Porque para mim, renda variável, a gente só começa a sentir a real diferença depois de uns 3, 4 anos ali alocado naquele ativo. Não é girando carteira. Ah, comprei um ativo, putz, saí, não, comprei outro. Não, saí, não deu certo, comprei outro. Não, compra um ativo, claro, entenda sobre esse ativo antes de você investir, e depois de 4, 5 anos você vê ali se de fato foi um bom investimento ou não. Você investir em renda variável, querendo olhar uma janela menor do que isso, a chance de você se estressar, de você fracassar, de você sair na hora errada é extremamente alta. Então, o que eu queria trazer mais aqui para vocês era realmente essa parte de precificação de opções, você entender como que a gente chega nos valores, por que que a gente vende opções, né? Eu não vou entrar muito em mérito de gestão de risco aqui, não é uma parte operacional, mas eu queria que você comentasse aqui que tipo de conteúdo de opções que você quer que eu traga aqui para o YouTube, tipo de operação, tipo de estrutura, tipo de gestão de risco, tipo de manejo, ou se vocês querem que eu fale também de carteira de investimentos, fale um pouco sobre ações. Vai ser um prazer aqui trazer um conteúdo de qualidade aqui no YouTube. Fechado? Então, se você gostou, deixa o joinha, se inscreve aqui no nosso canal. Vamos buscar ali a marca dos 30 mil inscritos até o final do ano. Fechou? Tamo junto. Forte abraço.